Imagine só, um simples entregador de peixes, um passado sombrio como gangster e um sequestro brutal que transforma sua vida num verdadeiro inferno. Dong-Shu largou o mundo do crime pelo amor de sua vida, mas quando sua esposa é sequestrada por um impiedoso grupo de criminosos, ele é forçado a reviver suas habilidades mortais. Prepare-se para uma história eletrizante de coragem, vingança e amor inabalável. Este é um filme que você não pode perder. Seja bem-vindo ao canal dos filmes tecnológicos. Tudo beleza? Antes de começar a história, já deixa o like porque essa trama vai te surpreender. Aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho para dar aquela força. Valeu! Dong-Shu e seu amigo Kyong estão trabalhando em um serviço de entrega de peixes. Alguns anos atrás, Dong era um gangster, mas depois de conhecer sua esposa, ele deixou o trabalho de gangster e se tornou um homem simples. Dong ama muito sua esposa e quer vê-la sempre feliz. Então, ele quer fazer algo grande na vida. Dong pensa em fazer um negócio de caranguejo-rei, pois está em alta demanda no mercado. Nesse momento, Dong recebe uma ligação de um homem e eles correm para visitá-lo. Acontece que Dong veio visitar um grande vendedor de caranguejo-rei. Depois de verificar as amostras, ele hesita por um tempo, mas decide investir seu dinheiro, incluindo os 100 milhões de won que ele pegou emprestado do banco. Mas sua esposa não sabe sobre isso. Em seguida, vemos a esposa de Dong, Jisoo, que trabalha em 2 lugares. Depois de terminar todo o trabalho, ela encontra Dong no caminho para casa. Dong pergunta a Jisoo sobre sua opinião em investir em caranguejo-rei, mas ela fica furiosa porque ele sempre faz investimentos que acabam sendo golpes, fazendo-os cair em dívidas. Em seguida, vemos um grupo de criminosos liderados por um homem chamado Kitai tentando forçar a entrada em um apartamento pela porta. Depois de abrir a porta, ele confronta um devedor e o agride brutalmente. No entanto, quando ele está prestes a arrastar para cima, a filha do devedor chega e Kitai é cativado por sua beleza. Então, ele e seus capangas sequestram a garota para pedir resgate ao devedor. No caminho, o carro de Kitai colide acidentalmente com o carro de Dong. Dong sai do carro e inspeciona os danos, tentando persuadir o motorista de Kitai, do Sik, a sair e relatar o incidente à polícia. No entanto, como estão com uma garota sequestrada, do Sik tenta sair rapidamente e oferece dinheiro a Dong. Quando Jisoo vê ele jogando dinheiro no marido, ela chega e o repreende, dizendo para Dong chamar a polícia. Kitai, cativado pela aparência de Jisoo, sai do carro e começa a bater em seu motorista e pede desculpas a Dong. Vendo isso, o casal se assusta e imediatamente sai dali. No dia seguinte, Dong vai ao seu chefe Kang para pegar seu salário, mas recebe apenas uma pequena quantia. Ele tenta pedir mais, mas Kang o ignora, então ele é forçado a sair. Ele então vai ver Kyong, onde descobrem que o navio de caranguejo-rei está sendo ancorado em um porto chinês. Eles acreditam que foram enganados mais uma vez e, se Jisoo descobrir, estão preocupados com a reação dela. Naquela noite, Dong leva sua esposa para jantar para comemorar seu aniversário. Durante a conversa, Jisoo sugere que façam um divórcio falso para manterem o apartamento, mas Dong se irrita e se recusa. Então, ele conta a Jisoo sobre o investimento no caranguejo-rei e, ao ouvir a quantia, ela fica furiosa e grita com ele. Ele a acalma e vai buscar o bolo de aniversário, mas quando volta, ela já foi embora. Enquanto isso, Jisoo vai para a casa de táxi, mas se sente muito mal, então manda uma mensagem para Dong, assegurando que confia em suas decisões. Dong, que ainda está no restaurante, fica feliz e vai para casa após receber a mensagem dela. Mais tarde, o carro de Dong tem que parar no meio da estrada por causa de um homem chamado Lin transferindo alguns itens para outro carro. No entanto, Lin é um dos capangas de Kitai que está deliberadamente atrasando o caminho de Dong para casa. Enquanto isso, Jisoo é sequestrada por um dos capangas de Kitai em casa. Quando Dong retorna para casa, não encontra sua esposa e o apartamento está em ruínas. Ele começa a entrar em pânico e vai à delegacia para relatar a situação. A polícia mostra as imagens da câmera de segurança do prédio, mas antes do sequestro, alguém havia desligado deliberadamente as câmeras da área. Depois que Dong sai da delegacia, ele recebe uma ligação de Kitai, que o manda ouvir a voz suplicante de Jisoo. Kitai então diz que colocou um cartão de visita na geladeira e convida Dong para encontrá-lo em um restaurante. Quando Dong chega ao restaurante, Kitai liga novamente e pede que ele veja a bolsa na sua frente. A bolsa está cheia de dinheiro e Kitai diz que é o preço de Jisoo e que ela não voltará
voltará para casa. Desapontado, Dong apresenta o dinheiro à polícia como prova. Após a investigação, a polícia conclui que o que aconteceu com Jisoo é um caso de tráfico humano e tenta descartar o caso. Dong entende que a polícia não está levando o sequestro a sério. Ele então descobre que muitas outras mulheres na cidade também foram levadas como sua esposa e nenhuma foi encontrada viva. Vendo isso, ele decide tomar as rédeas e contata seu amigo Kyong para organizar uma reunião com um detetive particular chamado Bear. Kyong informa que Bear exige uma quantia significativa de dinheiro, que eles não podem pagar, já que também deram o dinheiro para a polícia. Dong vai encontrar seu chefe Kang novamente e exige seus salários, mas como de costume, Kang se recusa a pagar o valor total e o repreende. Os homens de Kang começam a perseguir Dong, mas ele luta com cada um deles. Kang fica apavorado ao ver a força de Dong e paga todos os seus salários. Depois disso, Dong e Kyong vão encontrar o detetive particular Bear e pedem sua ajuda. Dong entrega todo o seu dinheiro a Bear, que afirma ser insuficiente. No dia seguinte, Bear encontra o número da placa do carro que levou o dinheiro de Dong depois de revisar a fita de segurança. Eles eventualmente descobrem quem era o dono do carro e vão encontrá-lo. Após questionar a pessoa envolvida, foi revelado que ele vendeu a placa do carro a um agiota, pois era viciado em jogos de azar no estabelecimento do agiota. Então, os três vão para um local suspeito onde o homem vendeu suas placas. Eles são levados a um oficial que pergunta se eles precisam de placas de veículos ou drogas. Quando ela descobre que querem verificar informações de clientes, assume que são policiais e ordena que seus homens os ataquem. No entanto, Dong os derrota um por um, forçando a mulher a eventualmente dar a informação que ele precisa. À noite, Dong vai a uma boate com base no cartão de visita fornecido pelo agiota. No entanto, o cartão de visita está desatualizado e o dono da boate mudou. Ao estacionar, ele vê uma van com um homem e várias mulheres saindo. O homem é Lin, que atrasou Dong para voltar ao seu apartamento. Dong se aproxima de Lin quando ele retorna ao carro e o urge a sair. No entanto, Lin consegue escapar do local. Mais tarde, Dong recebe a notícia de que a polícia encontrou um corpo. Ouvindo isso, ele corre imediatamente para a delegacia para confirmar o corpo. Ele fica horrorizado, mas felizmente a mulher morta não é Jisoo. No dia seguinte, Bear investiga a mulher morta e descobre que ela estava desaparecida há 2 anos. No entanto, o estranho é que ela estava em estado de coma antes de ser sequestrada e seu marido, uma vez, foi à delegacia para confessar algo. Na cena seguinte, os três vão encontrar o homem cuja esposa foi encontrada morta. O homem revela que sua esposa estava em coma há 2 anos e ele cuidava dela. Ele também apareceu em um programa de TV para arrecadar fundos para o tratamento. No entanto, um dia, Kitai o encontrou e ofereceu uma grande quantia de dinheiro em troca de sua esposa, que, segundo eles, já era um cadáver vivo. Eventualmente, o marido aceitou o dinheiro em troca de sua esposa e agora se arrepende de suas ações. Antes de Dong sair, o homem lhe dá algumas informações sobre as pessoas envolvidas que ele obteve. Mais tarde, quando Dong e seus amigos entram no carro, ouvem um barulho alto e descobrem que o homem com quem acabaram de falar cometeu suicídio ao se jogar do topo do prédio. Ao olhar para as informações dadas a ele, Dong reconhece o rosto familiar e o cartão de visita de um homem chamado Do-sik, cujo carro havia colidido com o dele alguns dias antes. Ele então é visitado por Do-sik, que não o reconhece de jeito nenhum. Dong então leva Do-sik de seu escritório e o leva para o escritório de Bear para interrogá-lo. Lá, ele é brutalmente torturado por horas, mas se recusa a dar qualquer informação. Logo depois, Kitai faz uma videochamada e ameaça arrastar para cima de Jisoo se Dong não arrastar para cima do Sik. Torturando sua esposa, Dong estrangula do Sik 6 vezes pelo pescoço até ela desmaiar. Kitai então informa que, se ele quiser sua esposa de volta, terá que pagar o dinheiro. Após a ligação, percebemos que Dong estava apenas fingindo e havia pinçado as artérias de Do-sik, fazendo-o desmaiar. Dong então o esbofeteia e ele acorda imediatamente. Depois disso, Do-sik revela que são agiotas que sequestram devedores ou seus entes queridos quando não conseguem pagar o dinheiro. Às vezes, sequestram uma mulher por causa de sua aparência. As mulheres sequestradas seriam vendidas no exterior para prostituição a um preço alto. Kitai é um pervertido que acredita que o dinheiro pode comprar qualquer coisa e muitas vezes consegue, mas Dong é o primeiro a se recusar a aceitar a derrota.
No entanto, Dusik afirma que não conhece o local exato onde os reféns estão detidos, apenas a província. Após reunir todas essas informações, Dong e seus amigos pretendem recuperar o dinheiro da polícia. Quando chegam à delegacia, Bear e Kyong se disfarçam de promotores. Eles afirmam ter vindo do escritório central em Seul e desejam levar a bolsa de dinheiro para mais exames. O oficial concorda em emprestar a bolsa, mas insiste em alertar o detetive responsável. Apesar de suas objeções, o policial liga para o detetive, que informa que o caso não foi reportado à promotoria. Dong ouve do lado de fora e percebe que foi descoberto. Ele explode o carro de um dos detetives para distraí-los e finalmente consegue escapar com o dinheiro. Na cena seguinte, várias mulheres sequestradas são mostradas sendo mantidas em cativeiro por Kitai e sua equipe. Kitai está furioso com Lin e o bate com um bastão por maltratar uma das mulheres. Logo depois, ele recebe a notícia de que Dong recuperou o dinheiro com sucesso. Então, ele convida Dong para encontrá-lo em seu esconderijo para a troca. Após desligar o telefone, Kitai ordena que seus homens arrastem para cima Dong depois de pegar seu dinheiro de volta. Mais tarde, Jisoo percebe algo estranho sobre a janela e descobre que foi recentemente renovada. Ela e outra mulher arrancam a cobertura e tentam forçar a abertura da trava da porta. Elas conseguem criar uma pequena abertura pela qual Jisoo escapa, mas quando a garota está prestes a sair, um sequestrador a impede. Jisoo continua a correr e Kitai também sai para procurá-la. Ela corre em direção à estrada principal e encontra um homem, pedindo que ele a leve à delegacia mais próxima. Depois de um tempo, o carro fica preso no trânsito em frente à delegacia. No entanto, quando Jisoo sai do táxi para continuar correndo, quase chega à porta quando o carro de Kitai para na sua frente e ele a pega. No dia seguinte, Dong e seus amigos finalmente chegam ao local onde as mulheres estão sendo mantidas. Dong entra no prédio e bate em todos no seu caminho para chegar ao topo. Enquanto isso, as outras garotas estão sendo preparadas pelos sequestradores para serem transferidas para outro lugar. Lin, que está em uma sala, ouve um barulho do lado de fora e sai para investigar, apenas para ser espancado por Dong. Enquanto isso, Bear e Kyong libertam as mulheres sequestradas e a polícia chega logo em seguida para prender os sequestradores. Dong procura por sua esposa, que ele acredita ter escapado pela janela. No caminho, ele colide com o carro de Kitai, no qual Jisoo está. Vendo isso, Kitai pede ao motorista que vá mais rápido. Dong segue o carro, tentando pará-lo, até que ocorre uma colisão, fazendo o carro de Dong deslizar morro abaixo. Kitai então pega o machado e vai atacar Dong. Ele quebra o para-brisa, mas Dong não está lá. Momentos depois, Dong o puxa para baixo e começa a socá-lo. Depois de um tempo, Dong chuta Kitai para fora e ele finge pedir desculpas e também ameaça se suicidar. No entanto, Dong o restringe e continua a espancá-lo. Quando Kitai desmaia, Dong corre para sua esposa e a acorda. Assim que a polícia chega ao local, os dois se abraçam felizes. Após esse incidente, Kitai e toda a sua gangue são presos, enquanto a história de Dong ganha manchetes, sendo aclamado como um herói. Enquanto isso, o carregamento de Caranguejo Rei finalmente chega à Coreia e, felizmente, se torna um investimento extremamente lucrativo para Dong, que acaba ficando rico. Finalmente, Jisoo e Dong celebram seu aniversário comendo Caranguejo Rei juntos em seu novo restaurante. E assim, o filme termina. Você sabia que o roteiro deste filme é repleto de detalhes fascinantes? Por exemplo, Dong-shu, o protagonista, é um ex-gangster que troca sua vida de crime para se dedicar ao amor de sua esposa, mostrando uma transformação dramática e emocional. O filme mistura habilmente elementos de suspense, ação e drama, mantendo os espectadores à beira do assento com reviravoltas inesperadas. Além disso, o investimento em Caranguejo Rei, que parece um detalhe trivial na verdade, simboliza os altos e baixos da vida de Dong, refletindo seu desejo constante de melhorar a vida para sua família. E mais, o sequestro de Jisoo e a subsequente busca frenética de Dong por sua esposa lançam luz sobre o problema real do tráfico humano, trazendo uma camada de realismo e urgência à trama. Passado é o amor e a determinação que realmente moldam o nosso destino, e que até mesmo um ex-gangster pode se tornar um herói improvável quando a vida de seus entes queridos está em jogo. Chegamos ao final do recap. Se gostou, deixe seu gostei e inscreva-se no canal. Comente qual recap você gostaria de ver. Obrigado, até a próxima.